quero convidá-lo para que possamos voltar o nosso olhar para o texto bíblico. Possivelmente você está aí com a sua Bíblia aberta no terceiro Salmo, o Salmo que nós acabamos de fazer aqui, a leitura bíblica, né? E mais uma vez eu quero encorajar você que está no Facebook, você compartilhe na linha do tempo de seu perfil essa transmissão, essa live, ou compartilhando através do smartphone. Você consegue compartilhar lá no grupo de WhatsApp dos seus amigos, dos seus familiares, da sua família. É uma forma de nós também estarmos evangelizando. E você que está no Facebook, no Instagram, que você possa também nos ajudar aí compartilhando com os seus amigos. Então nós estamos fazendo uma transmissão simultânea pelo Facebook, na página PIB Divino, onde você pode compartilhar na sua linha do tempo. E pelo Instagram, no perfil @PIBDivinoMG. Né? A todos que estão ao nosso alcance, a nossa alegria em poder compartilhar, em comunicar com a palavra do Senhor. O texto bíblico, então, é o terceiro Salmo. E eu gostaria de iniciar a explicação deste Salmo falando de uma coisa bem familiar, muito familiar. Este talvez seja um dos salmos que, pelo menos o quinto verso, desde quando as minhas filhas nasceram, eu tenho tido o hábito de ouvir a minha esposa recitar. Ela gosta sempre de recitar este salmo com as minhas filhas. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Os homens lá da PIB Divino, eles vão lembrar que no ano passado esse era o nosso texto em que nós recitávamos quando nós, todas as manhãs, aos domingos, na escola bíblica dominical, nós nos encontrávamos. Então vamos pensar assim, era uma divisa que os homens recitavam. Esse ano a divisa é outra. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Pois bem, esse texto então, ele fala muito, porque ele fala sobre a possibilidade que temos de, em meio às crises e às lutas e às dificuldades da vida, a possibilidade que temos de poder deitar, dormir, porque ao acordar saberemos que o Senhor nos sustentou. Então eu gostaria de pensar num tema. Alguns estudiosos, eles denominam este salmo, o terceiro salmo, como a hora escura. A hora escura. Talvez você vai entender, no decorrer da explicação, você vai entender por que este tema, ou por que este título que eles dão para este salmo, a hora escura. E eu gostaria também de pensar num tema um pouco diferente desse, mas que está, de certa forma, relacionado com esse tema, que é como conseguir deitar, como conseguir dormir e acordar em meio à crise. Como que nós podemos fazer em meio às dificuldades, tribulações, em meio à ansiedade, em meio às dificuldades, poder deitar, dormir tranquilamente e depois acordar. Então, eu quero compartilhar com você sobre este salmo, e eu entendo que este salmo ele deve ser aplicado também à nossa vida no que diz respeito aos ensinamentos que o salmista teve com o Senhor. Então, este salmo, que é denominado como a hora escura, olha, você vai já percebendo que se a hora era hora escura, é porque as coisas não estavam tão bem assim. Então, eu gostaria de te explicar o contexto deste salmo,
para você entender melhor a nossa explicação. Primeiro, eu preciso fazer uma observação. Se você não sabe, você vai ter a oportunidade de aprender hoje. Aos membros da PIB Divino, eles estão acostumados a ouvir o pastor Luiz Fernando a comentar sobre o livro de Salmos. Os Salmos, como nós já falamos, são uma coletânea de 150 salmos. E eles foram escritos durante um período da história do povo de Israel. Isso mesmo. Então, cada salmo foi escrito num período. E eu gostaria de fazer você entender em que período que esse salmo foi escrito, para você entender qual era a hora escura que o salmista Davi, porque ele é o autor do salmo, estava enfrentando, e qual a crise que Davi enfrentou quando ele escreveu esse salmo. Então, para você entender bem esse salmo, e se você depois quiser fazer essa anotação aí, seria pertinente. Eu te aconselho a fazer essa anotação. Você vai observar que este salmo ele foi escrito num período que narra a história, e principalmente a história bíblica. Nós encontramos no segundo livro de Samuel, nos capítulos de 16 aos capítulos 19. Então, este salmo foi escrito por Davi num período da história do povo de Israel que está sendo narrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 16 até o capítulo 19. E o que está sendo narrado ali, nestes capítulos? Isso aí, talvez seria a sua pergunta. Você já fez a sua anotação? Depois você vai lá consultar segundo Samuel, nos capítulos 16 ao capítulo 19. Mas eu vou resumir aqui para você entender que momento de crise é esse, que momento de dificuldade é esse, que hora escura é essa que o rei Davi, o salmista, aquele quem escreve o terceiro salmo, enfrenta. Pois bem, este foi um momento muito difícil na vida de Davi, porque o seu filho, Absalão, se levantou contra ele. E então, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa observação. Davi está diante de um momento em que o seu próprio filho vira o seu inimigo. Já parou para pensar? Que momento difícil, que momento de dificuldade. O seu próprio filho se levantar contra você. E como se não bastasse isso, além do próprio filho, muitos amigos íntimos de Davi decidiram traí-lo. Isso mesmo, decidiram ficar do lado de Absalão. Então, este é o pano de fundo dessa história que nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 16, até o capítulo 19. E é esse o pano de fundo que nós encontramos o escrito que nós temos aqui no Salmo de número 3, o terceiro Salmo. Pois bem, Davi estava vivendo um momento crítico, um momento de crise, porque ele percebe que o seu filho, Absalão, a quem ele amava, agora se levanta contra ele. E, além de Absalão, seus amigos, dois amigos que nós poderíamos citar, Aitofel e Hussai. Então, esses dois amigos, que eram amigos próximos do rei Davi, Aitofel era um conselheiro, eles decidem ficar do lado de Absalão. É por isso, então, que na estrutura do Salmo, nós vamos encontrar Davi, no primeiro verso, dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Você está entendendo?
os adversários de Davi, além daqueles adversários que faziam parte de outros povos, agora Davi tinha um da sua própria casa, Absalão. E tinha também seus amigos confidentes. Então, esse momento é um momento de dificuldade de Davi. E aí, então, Davi se vê traído pelos amigos e traído pelo filho. Olha, este é um momento de crise. E dessa forma, então, este salmo, ele é escrito num momento como este. E eu gostaria de compartilhar com você, já tendo tido a oportunidade de conversar sobre o pano de fundo, como aconteceu, os fatores históricos para que este salmo pudesse ser escrito. Eu gostaria de compartilhar com você algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, justamente assim como Davi enfrentou esse momento de crise, como nós nesse momento de crise, é claro que nós não estamos enfrentando o fato de que um filho está se levantando contra nós, ou de que amigos estão nos traindo, mas é certo que esse momento de crise na vida de Davi serve muito para nos ensinar nos momentos de crise que nós vivemos. Então, eu gostaria de pensar com você em 4 grandes lições que nós podemos encontrar no texto, isso mesmo, no texto de Salmos, no 3º Salmo, que devem nortear a nossa vida e vai nos abençoar muito nesse período em que nós estamos enfrentando esse isolamento pessoal. Então, eu quero chamar a sua atenção para a primeira grande lição, é que nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem. Você já parou para pensar? Você já analisou essa realidade? Nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Isso mesmo. Você há de concordar comigo que não era esse o desejo de Davi, que Absalão se levantasse contra ele. Não era esse o desejo de Davi, que os seus amigos o traíssem. Então, nós vamos perceber que as pessoas, elas falham. As pessoas nos enganam, as pessoas nos traem. Então, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. O importante é que nesse momento, Davi, ele tem uma experiência extraordinária com o Senhor. Eu digo isso porque quando nós observamos o texto, o 1º e o 2º verso, nós vamos ver que no 1º verso Davi fala sobre os inimigos que estão se multiplicando, os inimigos que estão se levantando contra ele. Mas no 2º verso, Davi também expressa o pensamento de seus inimigos, ou seja, os inimigos de Davi acreditavam que em Deus não havia solução, socorro para Davi. Olha, então nós observamos que dentro dessa experiência de Davi, ele tem a oportunidade de colocar para Deus a sua fragilidade em meio à crise e também colocar diante do Senhor a forma como os seus inimigos viam o seu Deus. Mas ele nos dá uma demonstração, um grande ensinamento e que precisamos colocar em prática no 3º verso. Se no primeiro momento as coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem, Davi então nos mostra que quando estes momentos de crise, quando estes momentos de dificuldades, eles surgem em nossa vida, nós precisamos confiar. Então, no 3º verso, Davi diz o seguinte: porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Davi, então, ele vai dizer: olha, a minha confiança não está na minha força, a minha confiança não está no meu dinheiro, a minha confiança não está no meu exército, a minha confiança está no Senhor. Então, se no primeiro momento as coisas não acontecem como nós gostaríamos, e nós percebemos que o ser humano falha, Davi agora, ele se vê na condição de procurar o refúgio, o socorro, naquele a quem ele atribui ser o seu escudo. Isso mesmo, ser o seu escudo, aquele que é a sua glória, aquele que exalta a sua cabeça. Então, Davi, ele confia no Senhor. Então, a primeira lição é que nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. A segunda lição é que diante de crises e diante de momentos difíceis, como nós não gostaríamos, o que nós precisamos ter é uma inteligência emocional de confiar no Senhor. E isso mesmo, confiar no Senhor. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és um escudo para mim. Davi tem a certeza de que Deus o responderia. Veja, ele faz uma oração. E então, ele diz no 4º verso: com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Então, Davi, na convicção de que Deus estava ouvindo a sua oração, o que ele faz? Ele vai deitar, ele vai dormir. E ele acorda e ele sabe que ele pôde fazer isso tudo porque o Senhor o sustentou. É como se esse salmo fosse um salmo para a noite. Eu deitei e dormi. É como se esse salmo fosse um salmo em um momento em que Davi, vivendo uma crise terrível, sendo traído pelos amigos íntimos, sendo traído pelo próprio filho, e ele então confia no Senhor, e por ele confiar no Senhor e descansar no Senhor, ele então consegue dormir. Por isso que no início da nossa mensagem eu falei sobre como nós podemos dormir diante de tamanha crise. Olha, como podemos descansar diante de tamanha crise. Então, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que normalmente acontece com o ser humano. Se nós soubermos de uma notícia trágica, ou se nos abater uma preocupação, uma boa parte da população não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue descansar. Ficam tão preocupados com a notícia, ficam tão preocupados com a situação, ficam tão preocupados com a crise que não conseguem descansar. Então, essas pessoas não dormem, essas pessoas não conseguem descansar e elas não conseguem pensar direito, porque aquele que não descansa não consegue pensar direito. Então, quando eu penso nesse texto, eu penso naquele momento em que Davi, diante dessa situação, sendo traído pelos amigos, traído pelo filho, de certa forma destronado, ou seja, ele saiu correndo do palácio e agora como que consegue dormir com um problema deste tamanho? Você já percebeu que quando nós enfrentamos alguns problemas, nós ficamos meio que apreensivos? Quando nós enfrentamos ou temos um problema para resolver, algumas vezes perdemos o sono e muitas vezes nós perdemos o nosso humor. Isso mesmo. Davi estava diante deste quadro, diante dessa cena, tendo que sair correndo da sua casa, o palácio,
para, de certa forma, tentar evitar o enfrentamento com o seu próprio filho que se levantara contra ele e os seus amigos íntimos que agora estavam aconselhando Absalão. Então, Davi ele só consegue deitar, ele só consegue dormir e descansar porque o Senhor o sustentou. É a expressão que ele diz. Ou seja, em meio às crises, em meio aos momentos difíceis, momentos em que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecessem, e que de certa forma nós não temos o controle da situação, cabe-nos então fazer como Davi, descansar. E esse descansar de Davi é confiar no Senhor. Por isso que ele consegue deitar e dormir. Ele confia no Senhor a sua causa, ele confia no Senhor a sua questão, ele confia no Senhor a sua vida, ele confia no Senhor o seu pedido. Veja que no texto, de repente Davi está aflito e alguns versículos após, o texto já nos traz ele tranquilo. Ou seja, da aflição ao fato de que ele agora está tranquilo. Da aflição à tranquilidade. Olha como que o texto nos dá essa ideia à medida que lemos o texto. Davi está aflito porque os inimigos estão se multiplicando, a crise se instalou. E quando ele começa a conversar com Deus, automaticamente ele é levado a um estado de tranquilidade, a ponto dele poder deitar e dormir. Ou seja, dormir diante da crise é possível. Saiba disso. Dormir diante da dificuldade, dormir diante do problema é possível. Olha, eu estou dizendo isso porque existem muitas pessoas que, por conta não só dos problemas atuais, mas dos problemas da vida que nós enfrentamos, nós muitas vezes perdemos noites de sono, perdemos a felicidade por causa das crises que enfrentamos. Mas é possível. Mas é possível enfrentar a crise e ser vitorioso à medida que confiamos no Senhor. Então, a terceira observação, ou terceira lição do texto, é que existe o que nós chamamos de efeitos dessa proteção divina. Quando nós lemos o quinto verso, quando ele deita, quando ele dorme, ele acorda, porque o Senhor me sustentou, é a ideia de que ele estava protegido pelo Senhor e ele entendeu que tudo aquilo só foi possível porque o Senhor era com ele. E aí então Davi, ele passa agora para um outro estágio. Existe o primeiro estágio, que é aquele estágio da preocupação, o estágio daquele que estava vivendo em crise e de repente ele confia no Senhor. E agora Davi experimenta um outro estágio, que diz o sexto verso: não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Olha, dá-nos a percepção no texto como que Davi reage após esse momento de oração. Ou seja, ele recebe um renovo do próprio Deus. Ele recebe um renovo do próprio Deus, renovando suas forças. E ele então diz: não temerei 10 milhares de pessoas. Se naquele primeiro momento ele estava preocupado com aquele que se levantava contra ele, que era Absalão, e principalmente os seus amigos mais próximos, agora ele não está preocupado com os 10 milhares que vão se levantar e que vão cercá-lo. Por quê? Porque ele recebe esse renovo de Deus, ou seja, ele percebe que a proteção de Deus está sobre ele.
E então ele descansa. E ele não só descansa o físico, mas ele descansa a alma. Isso mesmo. Ele não só descansa o corpo, mas ele descansa a alma no Senhor, sabendo que o Senhor é a sua proteção, que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é o seu escudo. Então perceba, amados, que Davi ele passa de um estágio para outro. Ele está num estágio de preocupação, daqui a pouco ele passa para um estágio de tranquilidade e daqui a pouco ele passa para um estágio de coragem. Agora ele está pronto para enfrentar os seus inimigos, porque ele colocou a sua causa diante do Senhor. Ele pediu para que o Senhor cuidasse de seus inimigos. Então, nós aprendemos na quarta lição deste salmo, é que, além de as coisas não acontecerem como nós gostaríamos que elas acontecessem, além de nós também sabermos que as pessoas falham, as pessoas traem, as pessoas nos enganam, Davi, ele decidiu confiar no Senhor. Ele não decidiu confiar em sua própria força, ele não decidiu confiar em seus aliados, ele decidiu confiar no Senhor. Então Davi sai correndo do palácio, entristecido pelo fato de ter que fugir do seu próprio filho e estar sendo traído por seus amigos, e agora ele tem a oportunidade de confiar no Senhor e o Senhor o fortalecer e ele ter ânimo para enfrentar a adversidade. E quarto, a vitória e a bênção, ela pertence àquele que confia no Senhor. Vamos ver o que diz o texto? Quando no 7º e no 8º verso, Davi diz assim: levanta-te, Senhor, salva-nos, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes o dente dos inimigos. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi, nesse momento, ele expressa que a vitória estava por vir e ele poderia confiar nessa vitória que o Senhor lhe concederia. E aí um fato interessante no texto é que Davi, ele percebe que a bênção de Deus seria sobre sua vida, como foi. Nós sabemos pelos relatos bíblicos que o exército de Davi, eles, de certa forma, conseguem vencer a batalha contra Absalão. E Davi, então, por maior sofrimento que ele também passa com a morte de seu filho, mas é restaurado o trono. Davi, então, sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. É o que nós precisamos saber, é o que precisamos entender, é o que precisamos fazer, tal qual Davi fez. Descansar no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas um fato interessante nesse texto é que Davi, ao ser abençoado, ele abençoa o povo. Ou seja, ele pede também a bênção de Deus para o povo, para o seu povo. Ou seja, quem recebeu uma bênção, automaticamente quer que o outro também receba essa bênção. É muito egoísmo quando nós somos abençoados e não queremos compartilhar essa bênção com outras pessoas. E olha que no mundo em que vivemos, muitas vezes nós agimos com puro egoísmo. Davi, então, ele diz: a salvação vem do Senhor, ou seja, o livramento vem do Senhor, a bênção virá do Senhor, a vitória vem do Senhor. E ele ora para que o Senhor abençoe todo o seu povo, ou seja, ele sabia que ele seria abençoado, mas ele também queria que todo o seu povo fosse
abençoado. Nós precisamos aprender que a bênção e a vitória está na vida ou sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. Confiar no Senhor, perceba você, não é simplesmente ser otimista. Não, otimismo faz parte da vida, sim, é melhor ser otimista do que pessimista. Mas confiar no Senhor é você declarar para o Senhor que Ele está no controle de toda a sua vida, de todas as suas decisões, e você se submeter ao senhorio dele. Olha, este talvez tenha sido um dos grandes desafios do mundo cristão. Quando eu falo mundo cristão, eu falo dos cristãos. Porque muitas vezes nós, que temos o conhecimento da verdade, que já entregamos nossa vida a Jesus Cristo, reconhecendo como nosso Salvador, muitas vezes temos dificuldades de fazê-lo Senhor em nossa vida, ou seja, de nos submeter como servos e Ele como Senhor. Eu estou chamando a sua atenção para isso, para que de forma alguma tenhamos alguma dificuldade nesse entendimento. Nós precisamos entender qual é a ordem das coisas. Deus é o Senhor e nós somos servos. Então, dentro dessa perspectiva, quando nós entendemos que a salvação está em Jesus Cristo e Ele é o nosso Salvador, nós também precisamos submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. Por isso, os nossos olhos precisam estar direcionados para os ensinos de Cristo e pelos ensinos de Cristo nós devemos guiar a nossa vida. Isso mesmo. O Antigo Testamento, ele é rico em ensinamentos para a nossa vida. Tanto os bons exemplos quanto os maus exemplos. Não sei se você sabe disso. Nós podemos aprender até mesmo com os maus exemplos. Ou seja, para que não façamos. Mas é verdade que no Novo Testamento nós encontramos então aquele quem vai nos guiar, quem vai nos direcionar, aquele quem vai nos conduzir nos seus ensinos, a ponto de que podemos ser identificados como cristãos. Há poucos dias eu gravei um vídeo falando sobre a identidade cristã. Será que as pessoas estão conseguindo ver Jesus Cristo em minha vida? Será que as pessoas estão conseguindo ver Jesus Cristo naquilo que eu faço? Será que as pessoas estão conseguindo ver Jesus Cristo naquilo que eu falo? Da forma como eu me relaciono com as pessoas? Olha, este é o grande desafio do mundo cristão. Não só compartilhar a mensagem de salvação, mas viver essa mensagem. Não só receber essa mensagem de salvação em Cristo, mas tê-lo como seu Senhor e aplicá-lo no direcionamento de sua vida. Então Davi, que recebe a bênção, quer que os outros também recebam a bênção. Não sei se você tem compartilhado as bênçãos que Deus tem dado em sua vida, principalmente a bênção da tão grande salvação em Jesus Cristo. Olha, todo cristão precisa compartilhar essa bênção, compartilhar com as pessoas o fato de que em Jesus Cristo nós nos tornamos uma nova criatura, recebemos dele a oportunidade de escrever uma nova e linda história. Então, está aí um grande desafio para cada um que está ao nosso alcance. Que você possa entregar a sua vida a Cristo, e se já o fez, parabéns, reconhecendo como seu Salvador, mas que você também permita que Ele seja Senhor sobre sua vida e que Ele possa direcionar e guiar os seus passos, e que você possa, assim como o autor aos Hebreus, estar com os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, recapitulando, as coisas não acontecem como nós gostaríamos, mas nós precisamos confiar no Senhor e descansar nele. Por quê? Porque o Senhor, a seu tempo, fará maravilhas em nosso meio. O Senhor, a seu tempo, nos abençoará. E por último,
A vitória e a bênção está sobre a vida daquele que confia no Senhor. Que confiemos no Senhor. Que não vacilemos em momento algum, mas que nossa confiança esteja no Senhor. E ao sermos abençoados, por exemplo, com uma palavra dessa, que possamos compartilhar com outros uma palavra abençoada como essa, para que possamos nos fortalecer